Bom, então vamos lá, gente, que acho que esse debate é importante, inclusive não só para a gente ir caracterizando os malefícios, né, do uso de uma tecnologia sem aperfeiçoamento, que ainda está em aperfeiçoamento no âmbito da política pública, especialmente da tecnologia, mas acho que é um espaço de fato também para a gente começar a pensar como hackear o patriarcado, vim com a camisa da Code Whites, justamente porque eu acho que é um pouco desse debate. Então, é um panorama que no último ano a gente tem aumentado o uso da inteligência artificial, das tecnologias de reconhecimento, especialmente no campo da segurança pública. Então, você tem a Smart Sampa aí com mais de 10 milhões já investidos e a perspectiva de chegar até 20 mil câmeras até o final do ano. Você tem o estado de Goiás colocando na educação a ideia de vigilância e controle dos nossos jovens na educação pública, o Estado do Rio de Janeiro, e aí retomando o debate sobre o Vasco, né, mas brincadeiras à parte, o que a gente passou aqui com os estádios de futebol, São Januário só pôde ser reaberto com um TAC, ou seja, um termo ajustado junto ao Ministério Público, que um dos pontos era a instalação de câmeras de reconhecimento fotográfico. Isso se segue também no Engenhão, no Maracanã, inclusive anteriormente, né, o debate era para que fosse até para estádios de pequeno porte. E é onde a gente debate essa questão da tecnologia não só na segurança pública, mas na produção da cidade. Né? Às vezes um estádio pequeno de 5 mil pessoas não tem uma estrutura de um sanitário adequado para o recebimento do público, mas teria que colocar tecnologias caríssimas para tornar o local supostamente mais seguro, mais acolhedor. Né? E acolhedor para quem? Porque a gente vê uma perspectiva de, por parte do sistema, os nossos dados cada vez mais, né, os dados que a gente produz quando baixa um aplicativo, coloca preferências lá, a prova, às vezes, que é pedida pelo INSS lá, a prova de reconhecimento dos nossos celulares, pedem esse desbloqueio e você vê que cada vez mais e mais e mais há por parte do sistema uma monetização dos dados. E aí por isso que essa mesa me anima, e já indo também, que eu sei que o tempo é exíguo, é a gente pensar como a gente politiza os dados. Porque é isso, se o sistema está monetizando, nós precisamos politizar, nós precisamos usar como estratégia antissistêmica, como estratégia dos de baixo, do que historicamente foram partes teorizadas ali num censo, numa pirâmide que por vezes não expõe as sensibilidades e as complexidades da vida das pessoas. Então a gente lá na LERJ tem um projeto que tramita muito morosamente pelo banimento do reconhecimento facial e das tecnologias de inteligência artificial, mas a gente também vem pensando esse ponto da produção de dados de guerrilha, né? A politização dos dados. Então, a partir da presidência da comissão, a gente está fazendo isso para todos os lados. A gente chega numa parceria com o Data Lab e o Fogo Cruzado para sistematizar os dados de violência, né, de letalidade policial, de atendimentos da comissão. E quando a gente vai para a pauta do saneamento, recentemente a empresa SEDAI, empresa de saneamento pública, foi privatizada e a gente lançou, junto à rede de saneamento e vigilância popular, que é uma super coalizão de coletivos territoriais e pesquisadores do tema, a gente lançou a plataforma de Olho na Água, que é uma perspectiva da produção cidadã dos dados. Então, a qualidade da água, o preço da água e o interrompimento do serviço, inclusive. Então, para onde a gente está indo, a gente está pensando em dados. A gente fez recentemente uma audiência pública com os entregadores, uma categoria que vem sendo sistematicamente violada no nosso estado. A gente já teve até mesmo dados de óbito. Recentemente atendemos o Newton, que tomou um tiro na perna porque se recusou a subir. E atendemos essa semana um caso de Mesquita, de um entregador que foi morto numa discussão de trânsito. Então, uma das demandas colocadas lá na audiência, que a gente também fica refletindo, vale a pena, não vale, mas é um outro campo que a gente está almejando, do ponto de vista do monopólio desses dados por parte do Estado. A demanda dos entregadores é a gente construir um aplicativo que seja público. Bem como também essa monetização ela se expressa na fronteira também desses serviços que muitas vezes são privatizados. Então, na LERJ a gente estava debatendo e tentando tirar da pauta, e conseguimos tirar ontem, um projeto que falava do ensino à distância
feito por parcerias públicos-privadas, né? Ou seja, essa ideia de abertura de mão do monopólio do cidadão que o Estado faz não é com a nossa consciência. Então, acho que a gente vê esses debates lá na LERJ, ele fica vigilante, né, atuando ali na zaga, coisa que alguns times não fazem, mas também a gente quer atuar no ataque, a gente quer seguir adiante, a gente quer falar da produção de dados, como faz a Casa Fluminense, do mapa da desigualdade, como faz o próprio DataLab, que é um parceiro nosso inestimável, que faz o Cocosap, que também é uma plataforma de produção cidadã de dados ali no Complexo da Maré, que tem tamanhos de cidade, né? A Maré tem pelo menos 150 mil habitantes. Então, é tamanho de alguns vários municípios do nosso estado. E eu acho que é nessa pegada, nessa produção cidadã de dados, nessa coleta de dados de guerrilha, nessa disputa do futuro, que eu acho que é possível. E aí eu fecho dizendo que isso, eu fiquei muito feliz de vir nesse evento, porque tudo isso começou a fervilhar na minha cabeça, que até então eu debatia só problemas dos dados, reconhecimento facial. E recentemente eu fui lá em Brasília, na Ceilândia, primeira favela do DF, onde teve o Criptobaile, que é um evento nacional, a menina tá ligada, né? Criptobaile, Criptorrasta, só, enfim, felicidade. Mas foi esse lugar que me provocou, né? Fazer lá na Praça da Ceilândia, onde acontece o projeto Jovem de Expressão, que inclusive, dentre muitas vidas resgatadas, elegeu o primeiro deputado estadual abarreta do Brasil, que é o Max Maciel. Para mim foi muito instigante estar nesse lugar e pensar nesse lugar. Que eu acho que é isso, né, gente? O problema é a gente entender a tecnologia como uma neutralidade que ela não existe. Eu lembro que no primeiro ano do meu primeiro mandato, em 2019, um senhor me ligou, né, foi indicado por um outro parlamentar que queria trazer um aplicativo de combate à violência contra a mulher. Futuramente esse é o app Maria da Penha que a gente vê por aí. Mas à época uma frase que ele me falou, e eu encerro nesse aspecto, me marcou muito, que foi: para todo problema social existe uma solução do TI. Eu fiquei pensando assim, mas como tem uma solução se a gente nem sabe o tamanho do problema? E aquela frase ficou até que a gente, de fato, retomou esse debate a partir do banimento do reconhecimento. E aí eu tive certeza, olha, aquela frase que ele me falou em 2019, que ficou como uma pulguinha aqui, realmente não era verdade. E ela era não só muito lucrativa para alguns, mas muito violadora e violenta para tantos outros. E de lá para cá a gente vem tentando, de alguma forma, contribuir com a organização dos de baixo, em detrimento desse lucro dos de cima. Então, essa produção de cidadã de dados, ali atuar na zaga da casa, e acho